Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre a igreja, sua natureza e missão. E hoje chegamos ao assunto a igreja e a propagação do evangelho. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens que usaremos como base nesse estudo. E importante também orarmos ao bondoso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse instante. Bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Te pedimos ainda que Tu estejas com cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler então a nossa passagem. A primeira delas se encontra no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, no capítulo 28, e leremos o verso 19. A palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São palavras de Jesus aos seus discípulos. E lá, a outra passagem que veremos é no livro de Colossenses, capítulo 4, versos 2 a 6. A palavra de Deus, então, nos diz o seguinte: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério, que torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que estão de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quando Jesus completou seu ministério na terra, ele disse aos seus discípulos, nessa passagem que lemos logo de início, Mateus, capítulo 28, verso 19, para que fizessem discípulos de todas as nações. Essa orientação deu origem ao que chamamos hoje de evangelizar, que é espalhar as boas novas de salvação de Cristo Jesus. Essa seria uma tarefa de todos os que creem em Jesus como Salvador e, consequentemente, da igreja cristã através dos séculos, igreja composta por esses crentes em Jesus. Quando analisamos esse tema de evangelizar, podemos dividi-lo em dois tipos. Evangelização, digamos, massiva, feita através de pregações dirigidas a grandes audiências presenciais ou remotas, ou evangelização pessoal. Nosso foco nesse estudo de hoje será esse segundo tipo, a evangelização pessoal. O curioso é que quando olhamos em volta, constatamos que a grande maioria dos cristãos tem dificuldade em evangelizar dessa forma pessoal. Por que será que isso acontece? Seria timidez ou temperamento pouco comunicativo? Seria porque não sabem fazê-lo? Ou seria por conta de acharem que não deve invadir o espaço dos outros? Pode ser também que tendem a permanecer sem falar do Evangelho porque acham que não têm o dom do Espírito Santo para realizar essa tarefa e, por isso, ficam quietos. Às vezes, o motivo de não se interessar pelo assunto é porque falta ao cristão conteúdo pessoal para testemunhar de sua salvação em Jesus. Nesse caso, ele não tem o que dizer aos outros, pois há ausência de conversão e de transformação pessoal. Dentre os crentes que se interessam por evangelizar, mas que nunca se envolvem nesse tipo de atividade, encontramos dois extremos quanto ao testemunho. Muitos dizem: eu não sou bom em falar com as pessoas e, por conta disso, vou evangelizar sem falar nada, apenas vivendo uma vida cristã correta diante de todos. Ter uma vida cristã correta é muito bom, até porque
este fator é uma das bases para alguém ter um testemunho autêntico. Mas, se o crente pensa que vai evangelizar apenas vivendo de forma correta, achando que será percebido por alguém, a evangelização dificilmente vai se concretizar, dificilmente vai funcionar, a não ser que essa pessoa, que esse crente, fale de Jesus. Se não falar, as pessoas vão apenas assumir que esse crente é uma pessoa íntegra, mas não tomarão elas mesmas qualquer decisão de aceitar Jesus como Salvador por conta dessa integridade. Por outro lado, tentar testemunhar do Evangelho sem andar de forma correta e íntegra fará com que as pessoas concluam que aquele crente é um hipócrita. Precisamos, portanto, não apenas caminhar de forma íntegra, mas também falar sobre aquilo que cremos. No próximo quadro, uma pergunta: como testemunhar de forma sábia sobre o Evangelho? Vimos que certos cristãos praticamente nunca evangelizam. Por outro lado, há outros que, no afã de falar do Evangelho, acabam se tornando inconvenientes. Esses evangelizadores não têm nenhum problema em abordar estranhos para falar-lhes do Evangelho, mesmo que a pessoa não se mostre interessada, seja porque não quer ou porque no momento não é oportuno, por estarem engajadas, por estarem fazendo alguma coisa que lhes toma a atenção naquele momento. Diante desses casos, os que estão na dúvida se devem abordar desconhecidos para falar do Evangelho acabam encontrando nisso uma desculpa para não fazer nada e não falar com ninguém. Mas o fato é que o Senhor não quer que sejamos apenas testemunhas silenciosas e, possivelmente, não quer que sejamos inconvenientes, ao ponto de sermos motivo para as pessoas se afastarem. Ele quer que sejamos testemunhas sábias, que vivam vidas corretas e que aproveitem todas as oportunidades para falar com quem precisa ouvir sobre a salvação em Jesus. Paulo desenvolve esse tema em Colossenses, no capítulo 4, 2 a 6, que acabamos de ler. No verso 5, ele diz claramente: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. No verso 6, ele completa: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Estamos aqui vendo essa exortação do apóstolo Paulo, dizendo que aquele que fala ou testemunha do Evangelho precisa fazer isso com sabedoria. Quando Paulo diz que devemos ser sábios no modo de agir com os que são de fora, ele quer dizer que devemos viver de acordo com a palavra de Deus, para que todos possam ver a luz de Jesus Cristo refletida em nossos relacionamentos interpessoais. Aqueles que nos observam deverão ser capazes de ver o fruto do Espírito em nós, o que deve atraí-los para o Salvador. Ou seja, para sermos testemunhas sábias, deveremos aprender a andar com sabedoria para com os de fora, começando por pedirmos orientação a Deus através da oração individual, para só então nos propormos a alcançar um público externo e, consequentemente, sermos percebidos de forma positiva por esse público. Nossa caminhada pessoal com Deus sempre será o ponto de partida para o testemunho verbal. Em oração, o crente deverá pedir para que Deus o oriente e lhe abra portas para ser ouvido. Portanto, a oração é o primeiro passo para o testemunho sábio. Antes de falar com uma pessoa sobre Deus, fale com Deus sobre essa pessoa. Mas a quem eu devo falar? É o que veremos no próximo quadro. Como devo evangelizar pessoalmente uma pessoa? Devo evangelizar uma pessoa estranha ou um conhecido? Devo dar preferência a um ou a outro? Essa é uma pergunta crucial se você começar a pensar seriamente em evangelismo pessoal.
Devo me concentrar em falar do Evangelho a pessoas que nunca encontrei antes ou a pessoas que já fazem parte dos meus contatos? E onde haveria mais espaço para eu desenvolver o meu evangelismo pessoal? Junto a uma pessoa estranha ou junto a alguém que eu conheço? No campo do evangelismo pessoal, usualmente as oportunidades para evangelizar pessoas que você conhece tendem a ser maiores do que aquelas que você não conhece. Um fator que contribui para isso é que uma das formas mais eficazes do crente comum evangelizar é dando atenção aos seus relacionamentos e às suas amizades. Um professor de evangelismo de nome Oscar Thompson escreveu o livro Círculos Concêntricos de Interesse, tradução livre do título. Nesse livro, ele mostra a importância de construir relacionamentos e focar nas pessoas mais próximas, como uma das formas de desenvolver o evangelismo pessoal. No livro, ele sugere fazer uma lista das pessoas que você conhece e colocar o nome delas em círculos concêntricos, a partir do centro do círculo onde você começa colocando seu próprio nome. É o que veremos no diagrama do próximo quadro. No círculo 1, nesse primeiro círculo central, que é o menor deles, você escreve o seu próprio nome. Importante observar que quem compartilha Jesus com pessoas ainda não convertidas ao Evangelho deve se certificar de que está salvo em Jesus. Seria muito estranho alguém dizer aos outros como aceitar Jesus como Salvador e descobrir em algum momento que não é um seguidor genuíno de Cristo. Círculo 2 fala da família imediata. Quase todo mundo tem familiares imediatos que estão sem Jesus. Talvez seu cônjuge não seja cristão. Talvez seus filhos tenham crescido na igreja, mas já na adolescência ainda não tenham aceitado Jesus como Salvador e Senhor. Talvez seus pais ou seus irmãos não sejam salvos, não sejam crentes. Círculo 3, os parentes. Assim como os familiares imediatos podem estar sem Jesus, os parentes, tios, avós, sobrinhos, primos, podem também estar sem Cristo e, por isso, precisando do Evangelho. Círculo 4, os amigos. Todos os seus amigos conhecem Jesus como Salvador? Uma das maneiras mais sinceras de ser um bom amigo é compartilhar Jesus com alguém que precisa de salvação. Ter um amigo com quem você troca ideias em geral facilita falar do Evangelho porque já existe uma conexão. Mas observe que se você não tem se mostrado correto com esse amigo ou não tem dado bom testemunho para ele, terá que voltar ao ponto de partida desses círculos e acertar a sua vida espiritual. Círculo 5. Vizinhos e parceiros de negócios. Vizinhos, colegas de trabalho e colegas de classe poderão ser excelentes oportunidades para você dar testemunho sobre a salvação em Jesus, especialmente se você for percebido como alguém íntegro e de boa conduta, ou for um bom aluno. Círculo 6. Conhecidos. Quase todos os dias você interage com pessoas como caixas de supermercado, vendedores em lojas, porteiros, garçons e tantos outros. Essas são pessoas que você vê periodicamente. Escreva os nomes delas e comece a orar por cada uma. Peça ao Senhor que Ele lhe dê a oportunidade de testemunhar a essas pessoas. Círculo 7 são as pessoas X. Essa categoria refere-se a uma pessoa desconhecida que você encontra pela primeira vez e sente que Deus quer que você compartilhe Jesus com ela. O evangelista Filipe não conhecia o etíope, que aparece lá em Atos, no capítulo 8, verso 26 e 27, mas Deus o chamou para compartilhar Jesus com aquele oficial da rainha da Etiópia. Ore para que Deus o utilize, lhe capacite e lhe abra oportunidades para você falar com essas pessoas sobre a salvação em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo o inspirar a testemunhar a alguém, mesmo que seja uma pessoa estranha para você, vá em frente.
Finalmente, de uma forma geral, ore para que Deus atue de alguma maneira nas oportunidades e circunstâncias para atrair pessoas a Cristo. Esteja atento às necessidades delas para que você possa ajudá-los em algo, nem que seja entregar-lhes um folheto ou lhe dizer uma palavra de encorajamento. O que deverá acontecer é que, nesse contexto de orar e identificar necessidades, Deus lhe dará oportunidades de testemunho. No próximo quadro, como podemos falar do Evangelho aos outros? O apóstolo Paulo, nos dá uma dica sobre isso nesse texto que nós lemos de Colossenses capítulo 4, especificamente no verso 6, onde nós lemos que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Destacamos aqui 3 maneiras que devemos ter em mente quando formos falar de Jesus com alguma pessoa. A primeira maneira é: seja agradável. Dado que você tem recebido a graça de Deus para ser perdoado dos seus pecados, é importante tomar cuidado para não abordar as pessoas de uma forma condenatória. Nosso papel não é o de juiz, e sim de uma testemunha que tem algo de muito bom a dizer, algo bom que aconteceu conosco. Você precisará ser gentil e humilde, deixando a outra pessoa saber que todos somos pecadores que estariam a caminho do inferno se não fosse pela graça de Deus. Segunda maneira de ser cativante: seja interessante. Suas declarações devem sempre ser acompanhadas de algum sal. Nos dias de Paulo, a função mais importante do sal era preservar alimentos. Isso quer dizer que a nossa fala deve ser tal que leve a pessoa a ter a sua vida espiritual preservada, livre de se degradar espiritualmente e, com isso, acabar ficando longe de Deus na eternidade. O sal também era usado como tempero. Aliás, ainda é usado como tempero em nossos dias. E esse mecanismo de tempero nos indica que o que falarmos do Evangelho deverá levar a pessoa a querer mais da palavra de Deus. Terceira maneira de ser cativante: seja sensível ao que o outro mais precisa. Paulo diz que devemos saber como responder às questões que nos forem propostas. Mas lembre-se que não cabe a você dar uma aula de teologia e responder todas as perguntas que lhes forem feitas. Mas sim, cabe a você testemunhar o que a salvação em Cristo significa para você pessoalmente. Seu papel aqui não é nem de juiz e nem de advogado, mas de testemunha. Peça sabedoria a Deus enquanto estiver falando, para que o Espírito Santo de Deus lhe mostre como responder às necessidades únicas daquela pessoa com a qual você estiver falando. Alguém poderá precisar entender a questão do pecado e do julgamento, por exemplo, enquanto outra poderá precisar entender sobre a graça abundante de Deus que ele derrama para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Jesus confrontou os orgulhosos fariseus, mas ele foi gentil com aqueles que sabiam que eram culpados de seus pecados. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Vimos nesse estudo que uma das formas da igreja proclamar o Evangelho é através das pessoas crentes em Jesus, através do evangelismo pessoal. O caminho para a proclamação individual não passa nem pela perfeição, a ponto da pessoa pretender ser um super crente, nem pelo isolamento ou pelo comodismo. O que pode ser feito? Aqui temos uma sequência simples de coisas a fazer. Primeiro, busque a capacitação do Espírito Santo. Segundo, alimente-se espiritualmente de forma sistemática, assim como você faz todo dia, toma café, almoço, janta também. Decida-se ser um evangelista pessoal, focando nas pessoas que estão ao seu alcance, orando por elas para que Deus abra oportunidades para que você possa lhes falar do Evangelho. Convide-as para ir à sua igreja, participar dos cultos, sejam eles cultos presenciais ou cultos online.
Mande link dos nossos estudos para essas pessoas. Convide-as para participar dos estudos bíblicos também. Seja sensível às necessidades emocionais e espirituais, necessidades de saúde ou qualquer outra coisa que estiver estressando seus amigos. Se puder, ajude-os. Você não precisa ser o melhor dos seus amigos, mas sim um amigo diferente, um amigo que transborde coisas boas e íntegras. Se você se mantiver orando pelos seus amigos, Deus vai abrir portas para você falar do Evangelho a eles. Prepare-se quando isso acontecer. Dessa forma, a igreja estará propagando o Evangelho através do seu testemunho. A tese de Thompson no livro Círculos Concêntricos é que o evangelismo mais eficaz ocorre no contexto dos relacionamentos, onde as pessoas podem ver mudanças e também podem ver como Deus age em sua vida. Como mencionamos antes, um ponto importante é que, para testemunhar aos seus conhecidos, será necessário você estar bem em termos da sua conduta. Isso poderá implicar em ter que reparar alguns de seus relacionamentos danificados e talvez até pedindo perdão. Será necessário também ter e demonstrar uma atitude de alegria e paz em Cristo. Se for no ambiente de trabalho, terá que se mostrar diferente em seus relacionamentos e atitudes, mesmo quando o chefe estiver estressando todo mundo. Em se tratando de conduta e relacionamentos, lembre-se do que Paulo, o apóstolo Paulo, nos diz em Filipenses 2, verso 14 e 15, que está escrito aí no quadro que você pode ler. Ele diz: façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha apreciado esse estudo. Se você gostou, lembre de mandar o link do estudo para os seus amigos, para que eles também possam nos acompanhar. No próximo quadro, você pode ver o panorama dessa série que estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!